A paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero compartilhar com você uma mensagem a qual eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai preencher o teu coração. Você vai poder ter uma resposta completa através desse tema, a qual o tema é como lidar com pessoas difíceis. Aprenda uma coisa, você nunca vai conseguir mudar uma pessoa, nunca. Muitas pessoas vão te enganar, vão tentar mostrar para você uma pessoa a qual ela não é, um caráter a qual ela não tem. Você precisa estar atento, porque na palavra do Senhor nós podemos aprender acerca da experiência a qual Davi viveu com Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 23 diz que quando o Senhor, o próprio Deus, liberava um espírito para atormentar Saul. Saul, ele era atormentado, ele vivia ali oprimido, ele vivia ali dentro do teu quarto e estava ali sem paz, sem alegria, e aquele tormento vinha constantemente. Interessante que quando Saul estava enfrentando esta guerra espiritual, Saul, ele não se consertava, ele não renunciava os seus erros, o seu pecado não. Saul, ele estava ali sendo atormentado, não se esqueça, ele estava sendo atormentado por um espírito enviado pelo Deus eterno. Interessante que quando ele estava passando por esse processo, Davi se colocava na posição, pegava a tua harpa e começava a louvar o Senhor, começava com seus salmos, e ali aquele espírito maligno saía de Saul. Saul era totalmente liberto, transformado. A presença do Senhor era tão real que ele sabia que era através do louvor a qual Davi estava ali adorando o Senhor. Ele sabia que era através daquele ato que ele era liberto. Mas interessante que Saul em nenhum momento vai se entregar ao Senhor totalmente, vai adorar a Deus, não. Ele é liberto pelos louvores que Davi louvava ao Senhor, que Davi exaltava ao Senhor através dos salmos. Interessante que a palavra do Senhor também vai nos relatar mais um pouco à frente, que Saul é o mesmo a qual Davi louvava, e ele era liberto daquelas prisões, daquele espírito que perturbava a tua alma. Mas Saul esquecia do tempo a qual ele estava ali, no momento da tua intimidade, porque ele estava no seu aposento, ele estava dentro do teu quarto. Mas Davi entrava para fazer esse trabalho de libertação através dos salmos, através dos louvores. Interessante que Saul, por ser uma pessoa difícil de lidar, ele começa a ter inveja de Davi, ele começa a desejar a vida de Davi, a santidade a qual Davi tinha. Quando Davi, ele vai lutar contra o gigante, Saul, ele vai ali querendo preparar Davi, colocando sobre Davi uma couraça, uma preparação, a qual Saul não entendia que Davi, ele não precisava daquela preparação do homem, mas ele já tinha a preparação dada por Deus. Interessante que quando Davi, ele vence o gigante, quando aquelas mulheres começam a louvar, a cantar que Davi foi vitorioso, Saul, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que não mudava, não procurava em Deus uma transformação, um novo caráter, não. Ele começou a ter inveja de Davi, muita inveja de Davi. Ele desejava tudo aquilo que Davi tinha. E interessante que quantas das vezes Davi era perseguido por Saul, era caluniado,
Saul queria destruir Davi. Saul queria matar Davi. E quando ele não conseguia, ele chamava Davi para voltar para o palácio. Ele chamava Davi de filho. Filho, vamos para casa. Vamos conosco, filho. Entenda uma coisa. Quando a pessoa ela é difícil de lidar, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, uma pessoa cheia de orgulho, uma pessoa soberba, você pode fazer tudo para esta pessoa. Você pode estender sua mão, dividir o teu pão. Ela vai estar ali, na dependência, sabendo que você é usada por Deus, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, para ajudar a mudar a vida dela. Mas ela nunca vai aceitar que você esteja acima dela. Ou tendo mais comunhão com Deus, mais amizade com outras pessoas. Elas não se sentem felizes quando você vai vencendo, vai conquistando algo. Saul era assim. Ele, na hora da ira, da raiva, se esquecia que Davi era aquele que louvava e aquele espírito de tormento saía dele. Quantas das vezes você é uma pessoa a qual ajuda alguém, ou você convive, é casado, ou seus pais, seja quem for, no momento da luta, da perseguição, você está junto dividindo o pão, como já disse. Você está ali para o que der e vier. Esta pessoa fala que te ama, que você é a melhor esposa do mundo, você é o melhor esposo. Você é aquela que ele nunca vai esquecer nos momentos de fartura, porque ele diz sempre quando está lá na pior. Eu nunca vou esquecer desse tempo a qual você está passando comigo. Eu nunca vou esquecer que você nunca me abandonou. Mas é engano. Se essa pessoa é uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que não quer mudança, não aceita uma transformação, você não pode se iludir com esta pessoa. Ela lá na frente, ela vai tentar te destruir. Ela vai lançar sobre ti palavras, ressentimentos. Ela vai se tornar o seu inimigo, como Saul era com Davi. Deus sabia de tudo que passava no coração de Saul. E Deus protegia Davi. Davi era protegido pelo Senhor, porque o Senhor sabia. Hoje Saul está feliz porque foi liberto do tormento. Mas Deus sabia que lá na frente ele ia ser o primeiro a querer destruir Davi. Hoje você está me ouvindo. Você iniciou uma vida com uma pessoa a qual você ajudou, estendeu as mãos. Você ajudou. E esta pessoa hoje te leva diante de um fórum, de um juiz da terra. E ela arma tanto para acabar com você, que você fica perdido. Você não consegue entender e nem acreditar. É como aquele ditado: dormindo com o teu inimigo. Quantas das vezes você foi decepcionado por alguém a qual você amava? Você desejava, você tinha planos de vida, de felicidade. Tudo que você planejava, você logo colocava essa pessoa nos seus planos, nos seus sonhos. E esta pessoa, quando precisava de você, te amava, te adorava, te chamava de amor, te chamava de benzinho. Mas quando você deixou de fazer o que ela queria, quando você descobriu realmente quem ela é, ela te odeia. Ela não te suporta. Só que você acha, você pensa que esta pessoa mudou agora. Não. Ela já é assim. Saul já era assim. Uma pessoa difícil de lidar.
uma pessoa a qual você não suporta mais conviver, uma pessoa de coração endurecido, que não aceita uma transformação, uma pessoa quando ela é difícil, ela não aceita uma transformação, ela não deixa nem que Deus venha mexer na tua estrutura, ela quer viver com o teu ego intacto, ela quer viver assim, como uma muralha. E você que está aí do lado, você que convive com essa pessoa, você sofre. Você não sabe o que fazer. Você sofre. Você fica aí se sentindo desprezado, destruído. E esta pessoa não está nem aí para você. Mas entenda uma coisa. Você não vai conseguir mudar. Mas você pode orar. Você pode ter uma vida de oração. Para Deus te dar estratégia, paciência. Que o Senhor, Ele possa colocar aí dentro de você um amor puro para suportar essa pessoa. Porque quando você lidar com alguém difícil, dentro da tua faculdade, do teu trabalho, com um vizinho é uma coisa. Mas quando você lidar com uma pessoa difícil dentro de casa, é um sofrimento constante. Tem hora que você não suporta mais, você não aguenta mais. E você tem que esperar em Deus. Até para você tomar uma atitude, você tem que esperar em Deus. Você que conhece a palavra de Deus, você sabe. Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele poderia ter acabado com Saul. Mas ele vai se lembrar que Saul, ele era ungido também. Ele era ungido. E ungido por Deus. E Davi sabia que não poderia tocar no ungido. Aprenda uma coisa. Por mais que esteja difícil, por mais que você não aguenta mais essa tua situação, lembre-se, Deus, Ele pode mudar todo o projeto. Deus pode mudar tudo, porque Deus conhece a sinceridade do teu coração. Assim como o Senhor conhecia e reconhecia a sinceridade do coração de Davi. Mesmo sendo perseguido, humilhado, caluniado, apontado, Davi, ele vai se lembrar da palavra de Deus. Ele vai trazer sobre si tudo aquilo que ele já tinha aprendido. Tudo aquilo que ele já tinha aprendido. Ele não deixa morrer dentro dele a essência de adorador. Uma pessoa difícil, ela vai sempre te levar a se igualar a ela. Sempre, sempre, sempre. Esteja atento. Mostra para esta pessoa que você é diferente, que você tem um coração quebrantado, que você sim se transformou, aceitou Cristo transformar você em uma nova criatura. Esta pessoa que vive com você, não. Ela continua como a velha criatura, porque ela nunca teve um encontro com o Senhor. No livro de 1 Samuel também, 17, 28, também vai nos relatar acerca do irmão de Davi. O irmão de Davi, ele também vai se incomodar com a presença de Davi. Quando Davi vai lá, obedecendo o que o seu pai mandou lhe fazer, levar algo para os seus irmãos. Quando Davi vê o gigante Golias ali vindo para afrontar o exército de Israel. Ali é interessante que todo o exército de Israel tinha medo de Golias, tinha pavor. E quando Davi se coloca na posição, quando Davi se coloca na brecha para lutar contra aquele gigante, Davi sabia que ele não tinha poder para isso. Ele não tinha estrutura, ele não tinha preparação. Davi era pastor, Davi não era soldado. Davi não sabia lutar com as armas dos homens, com as armas terrenas.
Davi sabia lutar com as armas celestiais. Interessante que quando Davi ele vai se apresentar, o teu irmão se revolta. O seu irmão fica com tanta raiva de Davi que vai perguntar com quem ele deixou aquelas poucas ovelhas, querendo lembrar Davi que Davi não era soldado. Davi era um simples pastor de um grupinho pequeno de ovelhas. Mas Davi não deu ouvido ao seu irmão. O seu irmão não se preocupava com o gigante, bagunçando tudo, envergonhando aquele exército. Mas quando Davi chega, ele se incomoda com a presença de Davi. Olha, outra pessoa difícil de lidar. Uma pessoa que não aceita ajuda. Uma pessoa a qual você tenta estender a mão, mas ela é orgulhosa. Ela não aceita. Se você fala que vai dar algo a ela, ela não aceita. Não, ela se sente incapaz. Então, se você for dar até mesmo um presente para ela, ela vai rebater. Ela não aceita. Ela pode até estar passando por um momento difícil, mas ela jamais vai querer a tua ajuda. Ela é uma pessoa orgulhosa. Ela pode estar passando a necessidade como for. Se você falar que você tem um dinheiro para dar a ela, no momento de provação terrível que ela estiver passando, mas o orgulho dela é tão doentio que ela vai dizer para você: eu vou te pagar, eu vou te devolver. Ela jamais vai aceitar que você venha ajudá-la de graça. Não, ela não aceita. O irmão de Davi não aceitava a ajuda de Davi. Se incomodou. Quantas pessoas que você conhece que se incomodam quando você vai ajudar? É pessoa orgulhosa. Orgulhosa. Essas pessoas não tem nem como. Essas pessoas não tem nem como. Deus mandou uma provisão. Deus mandou uma ajuda. Você chegar para uma pessoa assim e dizer: Deus mandou te abençoar. Ela vai rejeitar. Ela se torna uma pessoa soberba. Interessante que a palavra do Senhor diz que Deus ele lança fora, ele afasta dele as pessoas que são soberbas. Mas essas pessoas não querem saber disso não. Elas conhecem até mesmo a palavra do Senhor, da paz do Senhor, diz que é servo do Deus vivo, diz que é crente, que é levita, que é pregador, que é missionária, que é missionário, mas não desce. Não desce. Se você estender a mão para ajudar ela, ela vai achar que você se sente melhor do que ela, que você está podendo. Às vezes você pode passar por esse momento difícil com alguém da tua parentela. Ah, só porque eu estou necessitado, quer me ajudar. É para me humilhar, é para me desprezar, é para me envergonhar, e você está ali, podendo ajudar. Mas essa pessoa é difícil de lidar, até mesmo difícil de ajudar. Ela nunca vai aceitar. E quando ela aceitar, ela vai sempre estar ali anotando que está te devendo tanto. Ela vai fazer de tudo para ter condições de te pagar, de devolver tudo que você emprestou. Só que você não quis emprestar. Você quis dar. Você quis abençoar. Mas para essa pessoa, não é uma honra ser abençoado, e sim uma humilhação. Entenda isso. Você que precisa dar um passo, uma decisão séria na tua vida. Você que está aí me ouvindo, você que ainda é solteiro, pretende se casar. Ore ao Senhor, busque a face do Senhor, porque lidar com uma pessoa assim difícil, com o coração endurecido, é sofrimento para a vida toda. É uma ferida que você não consegue a medicação certa
para curar e fechar essa ferida. Porque esta pessoa todo dia, todos os dias, praticamente, elas vão te ferir, elas vão te machucar. Olha Davi, Saul, o irmão dele, outros da Bíblia também passaram por isso. Lembra de José? Olha lá em Gênesis 37, a partir do verso 44. Por causa de um sonho, José ele vai relatar um sonho a qual Deus deu para ele. Os irmãos de José vão se reunir, olha só, hein? Por causa de um sonho. Pessoas com coração difícil, coração duro, por causa de um sonho, eles vão se reunir para destruir José, para acabar com José. Interessante isso, muito interessante. Todos da Bíblia que se levantaram contra o ungido do Senhor, aqueles a qual o Senhor tinha um propósito, todos que se levantaram contra, pagaram um alto preço. Pagaram um alto preço. Aqui nós vamos ver o relato dos irmãos de José. E esse relato é tão profundo que aquele humilhado, desprezado, jogado na cisterna para morrer, ainda assim prepararam uma mentira tão grande, dizendo que José foi devorado por um animal. Ainda tiveram a capacidade de pegar a túnica de José e sujaram de sangue, mesmo sabendo que aquele sangue não era de José. Eles prepararam tudo. Eles tiveram tempo para preparar o mal contra teu irmão. Mas passando o tempo, a palavra do Senhor também vai nos relatar e eles vão ser envergonhados. O prisioneiro, aquele que sofreu ameaças, perseguições, foi lançado na cisterna, foi vendido como escravo. O escravo chegou à cadeira de governador. Mas alguém lá atrás, outro, o coração ruim, um coração difícil de lidar, pessoas difíceis de lidar, tentou destruir o projeto de Deus, a qual estava sobre a vida de José, sobre a vida de Davi, sobre outros também. Tiveram que ser verdadeiramente envergonhados, porque a exaltação de Deus chegou. Talvez eu estou falando para alguém que não está mais suportando viver nesse limite, viver com esta pessoa, uma pessoa que está aí te aborrecendo, te entristecendo, te ferindo a cada dia. Ela tem prazer em te ferir, em te entristecer, mas em nome de Jesus ninguém vai destruir o projeto que Deus tem sobre ti. Ninguém vai acabar, nem anular esse projeto. Deus ele estará à frente. E todo aquele que se levantar contra ti para te humilhar, porque não tem um coração quebrantado, não deseja ser uma nova criatura, esse também pagará um alto preço. Não vai ser com você, não, mas sim com Deus Todo-Poderoso. Lembre-se, não toque no ungido do Senhor. Por mais que esteja todo errado, esteja no pecado, mas está tentando te destruir, entrega nas mãos do Senhor, porque a justiça vem de Deus. Amém? E Deus te abençoe, em nome de Jesus.